Olá, aqui é a professora Elubian da XI e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre inovação nas escolas. Olha, tem tanta legislação modificando, tanta coisa nova aparecendo que a gente fica bem animado com tudo que pode ser feito em relação a isso. Mas de nada adianta tentar implementar coisas novas se for só para cumprir uma tabela de legislação e de fato não tiver incorporado no dia a dia da sala de aula e principalmente o professor não entender a validade, a importância destas metodologias ativas, dessa legislação ou de todo esse processo de mudança que a gente vem sofrendo. E não estou falando aqui da pandemia não, a pandemia sim mudou muita coisa, acelerou outros processos, mas todo o processo do ensino à distância já existe há muito tempo. Tudo que a gente possui hoje, até mesmo das metodologias ativas, muita coisa já é conhecida. Mas a gente precisa ter conforto e domínio em relação a essas tecnologias. Por isso que para inovar, necessariamente o professor precisa estar junto e entendendo o seu papel nestas modificações. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando a gente fala de curricularização da extensão para o ensino superior, o professor tem que ter ciência de que fora dos muros da universidade ou da faculdade que ele está, os alunos estão devolvendo aquilo para a sociedade de uma forma. Os alunos, os professores ou quem quer que seja da instituição está devolvendo para terceiros sobre isso. E isso está super alinhado com a questão de projeto de vida, que agora está mais enfocado no ensino médio, mas também podemos pensar isso para o ensino superior. Poxa vida, o que a gente está ensinando para os alunos, o que a gente está querendo que eles aprendam de fato e como é que a gente coloca isso no dia a dia da prática? Na prática, para de fato fazer a diferença na sociedade. Vamos pegar aí um currículo, por exemplo, de medicina ou de engenharia. Medicina é bem claro, principalmente em tempos pandêmicos, de que o sistema de saúde não foi feito para todos. Então a gente precisa devolver um pouquinho disso do que a gente tem, não só em termos da nossa profissão, mas também a faculdade. Pode ser montado algum laboratório, alguma questão que a sociedade pode se inscrever e os alunos também são treinados para isso. Poxa, mas isso já existia antes. O que mudou agora com essa curricularização da extensão? A obrigatoriedade. Né? Antes, toda a parte de extensão não era obrigatória. Agora, necessariamente, uma parte do currículo que eles vão fazer necessariamente tem que estar acontecendo dentro da sala de aula, dentro do que a gente chama de sala de aula, mas seria aquilo que dá a vivência dos alunos para fora da universidade e da faculdade. E é importante a gente entender que, poxa vida, se eu sou uma escola de engenharia, o que eles estão aprendendo e estão devolvendo isso para terceiros? Né? Como é que isso está acontecendo? E isso pode ser feito dentro da sala de aula, com projetos reais, com empresas reais e acontecendo ali dentro da própria universidade, sob o comando principalmente do professor. O professor é a peça-chave e a peça camaleão, que é aquela peça que se adapta para a necessidade, mas ela consegue mostrar exatamente o que o ambiente está, o que está acontecendo ali naquele ambiente. Ele consegue, tem essa percepção muito diferente dos outros que estão fazendo parte dessa jogada. O professor é a peça fundamental para que a inovação possa acontecer. E quando a gente fala dos ensinos médio, enfim, né, a gente pensa em projetos de vida. Como é que eu posso auxiliar os meus alunos a o objetivo que eles querem? Tem alguns macro projetos de vida, mas um deles que eu gosto de citar bastante é a questão da ciência. O pensamento científico pode evitar diversos problemas que a gente vive hoje na sociedade.
temos uma fraqueza enorme, principalmente no Brasil, quando a gente fala em termos de em que informação eu confio, como é que eu sei que aquela busca que foi feita, ela é adequada? A ciência. A metodologia científica é perfeita para isso. Não perfeito o método, ou a ferramenta, ou a forma, ou a conclusão, mas sim o processo ao longo que é feito, a própria revisão dos pares no final, mostra que, poxa, a gente só vai crescer, a gente só vai de fato entender o que está acontecendo na nossa vida se a gente tiver um mínimo de um processo científico para saber de fato o que a gente sabe, como a gente sabe o que a gente sabe. E essas perguntas, acreditem, não são triviais de serem respondidas, mas elas podem ser respondidas pela metodologia científica em qualquer idade. É claro que a maturação, quanto maior, quanto mais velho, melhor, mas isso não impede dos pequenos também fazerem. Então, reforçando o que nós estamos defendendo aqui em termos de inovação. Inovação dentro da sala de aula, ela pode ocorrer não só em termos de regulamentação, mas com certeza ela será aplicada com muito mais afinco e muito mais seriedade e assertividade, inclusive colocando o aluno como centro disso tudo, né? Ele se sente confortável e gosta de ser o protagonista desta situação. Essas legislações vêm aí para isso, mas a gente precisa do professor encabeçando esse processo e acreditando nele, para que possa de fato fazer aquilo que você, coordenação, você, parte administrativa, entende como diferencial de sua escola, mas o professor precisa senti-lo, porque se ele de fato incorporar essa inovação, esse diferencial, ele vai conseguir mostrar para os alunos e o resultado é consequência de todo este esforço. A gente tem outras técnicas, todas as metodologias ativas podem auxiliar nesse processo de modificação, para que a experiência não seja só eu aprendi aquilo, eu conheci daquilo, porque a memória, né, vai sempre ficando cada vez pior, né, a idade vai chegando e ela vai se de fato deteriorando e sabemos que esta coisinha aqui está afetando cada vez mais o nosso senso de memória, né? A gente já está terceirizando a memória para esses dispositivos e cada vez vai ficar mais fácil. Daqui a pouco eu aperto no meu óculos e ele já vai ligar ou já vai acender aqui alguma coisa. Para que eu vou ter que gravar qualquer tipo de informação? Mas o processo, como fazer aquilo, né? Isso não tem jeito, só experimentando para a gente poder se apropriar daquilo. E ninguém melhor do que o professor para mostrar este caminho, né? E a ciência também pode auxiliar muito em diversas disciplinas. Até mais!